Neste vídeo quero-te falar sobre os maiores erros que eu cometi em 2020 no que toca a investir em ações. Todos os dias os mercados sobem e descem. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quando se deve comprá-la? E quando é que se deve vendê-la? Sou o Frederico Santarém e ajudo os portugueses a investir na Bolsa de Valores para fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro. Todas as semanas procurarei dar-te estratégias e táticas que te permitam investir melhor. Porque investir na Bolsa é simples, mas não é fácil. Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Quero partilhar contigo estes erros que eu cometi ao longo de 2020 no que toca a investir em ações, para que tu também possas aprender e, acima de tudo, possas evitar cometer os mesmos erros que eu cometi e que, uma vez mais, saem caros, quanto mais não seja pelo custo de oportunidade, por oportunidades perdidas, outras por vezes por custos, por erros que cometemos de avaliação e que acabamos por perder mesmo dinheiro, ok? Então quero ser transparente contigo, partilhar aqui contigo aqueles que considero ser os 5 maiores erros de investimento que fiz, que cometi em 2020. Claro que umas podem fazer sentido para ti, outras podem não fazer tanto sentido para ti. Quero-te apresentar aqui ações de empresas que não comprei quando a evidência era óbvia do que ia acontecer dali para a frente. Outras ações terei vendido cedo demais face àquilo que representavam as empresas. Outras não fiz uma análise tão boa como deveria ter feito, uma análise tão detalhada às empresas como deveria ter feito, e entrei talvez com maus timings numas empresas de um dado setor e noutras empresas desse mesmo setor. Por vezes o investimento foi melhor porque foi feito a um preço melhor. Mas se gostas deste conteúdo, peço-te que deixes o teu like, se realmente acrescenta valor à tua vida de investidor. Então, por favor, coloca aqui o teu like, deixa o teu like, subscreve o canal se ainda não o fizeste, para que o YouTube te possa notificar e te possa também ajudar a espalhar mais esta palavra de investimento pelos portugueses, possa alcançar mais portugueses e portuguesas e assim ajudá-los a investir melhor. Agora, sem mais demoras, vamos ao nosso conteúdo e, em primeiro lugar, queria-te falar sobre a Zoom Video Communications. A Zoom Video era óbvia para mim, agora que se olha para trás, esta era óbvia que a oportunidade era grande e que as ações iam valorizar o que valorizaram ao longo de 2020. Porque quando começou o confinamento, quando a pandemia foi declarada à volta do globo e começou a haver confinamentos um pouco por todo o mundo, começou-se a perceber o quê? Que mais pessoas estavam a adotar as reuniões através de casa, o chamado teletrabalho, e a fazer reuniões, a reunir-se com os seus colegas de trabalho a partir de plataformas como a do Zoom. E eu estava a ver cada vez mais amigos a usar o Zoom, familiares que nunca tinham usado uma plataforma do género sequer, de repente começaram a usar o Zoom. Por isso toda a gente à minha volta estava a começar a usar o Zoom. E tal e qual como Peter Lynch diz, e muito bem, às vezes é só olhar à nossa volta para descobrir boas oportunidades de investimento. E foi isso que aconteceu, era só olhar à nossa volta, era só olhar à minha volta e perceber que mais e mais pessoas estavam a usar o Zoom um pouco por todo o mundo. Mesmo no âmbito da universidade, que eu estava a meio de doutoramento, eu estava a perceber que mais e mais teses de doutoramento estavam a ser apresentadas através do Zoom. Por isso, eram os particulares, os trabalhadores da sociedade, eram as universidades, eram os governos, muitas entidades a usar esta plataforma. E, no entanto, eu não fiz o estudo que devia ter feito, não entrei nesta empresa quando a evidência era mais que suficiente do que é que ia acontecer. A verdade é que ao longo de 2020 as receitas cresceram muito. Aliás, a empresa tinha vindo a praticamente duplicar as receitas de ano para ano, desde 2017, 2018, 2019, 2020, mas em 2020 então
bateu todos os recordes de crescimento e as receitas cresceram 300%. Ou seja, a empresa viu as receitas aumentar 300% ao longo de 2020. O lucro operacional também aumentou muito. Os fluxos de caixa aumentaram 10 vezes, ok? Decuplicou. As margens operacionais melhoraram, por isso a empresa tornou-se também mais lucrativa e realmente toda a tese de investimento mostrava que esta empresa ia ver as suas ações a valorizar. Perdi o barco, está tudo bem, não tem mal nenhum também perdermos aqui uma outra situação. O que interessa é que a longo prazo e numa carteira diversificada de ações se consiga ter as ações a valorizar verdadeiramente o nosso portfólio. Mas está aqui uma oportunidade que era evidente e o erro que eu cometi foi precisamente não perceber essa evidência e não ter investido numa empresa que tinha vindo a crescer e que toda a gente começou a usar à volta do globo. Claro que não se sabe se a empresa continuará a aumentar as suas receitas e os seus lucros desta forma, tal e qual como fez em 2020, mas tudo aponta para que o crescimento continue, mesmo que não no mesmo ritmo, ok? Agora quero-te falar de um duplo arrependimento. Este é mesmo duplo arrependimento que é a AbbVie. A AbbVie é uma empresa ligada ao setor farmacêutico e é um duplo arrependimento porque eu já me tinha arrependido no início de 2019 de não ter comprado quando as ações estavam baratas e agora arrependi-me novamente em 2020. Por isso, no início de 2019, as ações tinham vindo abaixo dos $70, tinha sido uma queda superior a 40% desde o seu máximo atingido em 2018. Eu não aproveitei, na altura tinha feito a avaliação da empresa, percebi o potencial da empresa, percebi a oportunidade de investimento, estava barato, não aproveitei. Entretanto, a ação recuperou, em 2020 voltou a cair para valores abaixo dos $70 por ação, quando, com o passar do tempo, a empresa valia ainda mais. Valia ainda mais porque as receitas estavam a aumentar ainda mais, os lucros estavam a aumentar ainda mais, os fluxos de caixa estavam a aumentar ainda mais, as margens estavam a melhorar, o retorno sobre o capital investido e as margens estão à volta dos 20%, ok? E esta era uma empresa ainda por cima que estava a adquirir, que tinha acabado de adquirir a Allergan. A Allergan também uma outra gigante do setor farmacêutico e por isso a AbbVie, quando adquire a Allergan, acaba por adicionar um portfólio de produtos que vão potenciar os seus lucros aqui entre 10% a 20%, pelo menos segundo as estimativas da empresa. De qualquer das formas, com esta aquisição, a AbbVie acaba por ter um portfólio mais diversificado de produtos e aumentar as suas receitas, as suas vendas e, por consequência, o dinheiro que é gerado para a empresa e também para os seus acionistas. E por falar nisto, de gerar dinheiro para os acionistas, a AbbVie, ainda por cima, é aquilo que se considera ser uma dividend king, o rei dos dividendos. Porquê? Porque a AbbVie resulta de uma spin-off, uma separação da empresa-mãe que era a Abbott Laboratories. Por isso, uma gigante da indústria farmacêutica que fez a spin-off, fez a separação da AbbVie há uns anos atrás. E a Abbott já paga dividendos há mais de 50 anos e por isso tem aqui o estatuto de rei dos dividendos, que são empresas que aumentam os dividendos ano após ano, consecutivamente, há mais de 50 anos. E por isso a AbbVie cai nesta categoria, apesar de ser uma empresa recentemente cotada, se considerarmos o tempo que ela fazia parte da Abbott, então já vem há mais de 50 anos a aumentar o seu dividendo ano após ano. Por isso já estás a perceber que tudo isto somado com uma empresa altamente lucrativa, com boas margens, com um bom retorno sobre o capital investido, com uma aquisição recente de uma outra mega empresa que vai adicionar mais lucros, com as ações baratas, e eu ainda assim deixei escapar pela segunda vez. É verdade. Não há duas sem três e a terceira é de vez. Assim que eu ouvir que a oportunidade volta a sorrir
para a AbbVie. Acho que desta vez tenho mesmo que a apanhar, a ver se ela aparece no curto, médio prazo. Agora trago-te um erro que também acontece muitas vezes, que é quando vendemos as ações cedo demais, ok? E acabamos por perder uma grande rentabilidade a longo prazo. Isto aconteceu com a Nvidia. A Nvidia era uma empresa que eu tinha comprado ali em setembro de 2017 e vendi a totalidade das minhas ações em outubro de 2019. Por isso, 2 anos depois, mais ou menos, com um pequeniníssimo ganho, 10%, já incluindo os dividendos mínimos, micro dividendos que a Nvidia pagava, mas por isso uma rentabilidade que não é quase nada em 2 anos, 10% não é quase nada. E qual foi o erro aqui? É que eu vendi cedo demais. Claro que eu, em outubro de 2019, não fazia a mínima ideia que viria um coronavírus em 2020, um confinamento e aquilo que ficou conhecido como o Corona Crash, um crash nos mercados financeiros ali em 3, 4 semanas que abalou completamente as bolsas mundiais. Eu não sabia disso, como é óbvio, ninguém sabia, mas a verdade é que a Nvidia recuperou tremendamente ao longo de 2020 e tivesse eu mantido as ações, eu tinha tido um ganho até ao fim de 2020, desde 2017 até ao fim de 2020, um ganho de 200% aproximadamente, ou 66, 67% ao ano, ok? Foi isto que eu perdi nos últimos meses ou anos de investimento na Nvidia. Vendi cedo demais, perdi a oportunidade de estar numa grande empresa, líder no seu setor, uma empresa que está a investir fortemente nas próximas grandes tendências, o 5G, Internet of Things, robótica, automação, veículos autónomos, tudo isto que é o futuro, sem dúvida, e a Nvidia é um player, é uma empresa que está bem posicionada nestes setores todos e eu perdi esta oportunidade tendo vendido cedo demais. Esta é uma grande lição. Aliás, Monish Pabrai também relatou uma oportunidade que ele deixou escapar da mesma forma há uns anos, em 2018, quando vendeu a posição que tinha na Ferrari. E há aqui uma lição a tirar que é: as grandes empresas não se vendem assim, ok? Quando nós as compramos baratas, mesmo que elas estejam razoavelmente precificadas, não se devem vender, porque elas a longo prazo geram grandes retornos para a empresa e para os seus acionistas. E foi isso que aconteceu com a Nvidia também. A Nvidia, mesmo com as quedas que teve entre 2017 e 2019 de cerca de 30%, aí em 3 ocasiões, ali no espaço de 4 anos valorizou 200%. Por isso, uma grande lição que é: as boas empresas mantêm-se em carteira, mesmo considerando as grandes oscilações que acontecem no curto prazo. Em quarto lugar, trago-te as ações de uma empresa financeira, um banco, que é o Bank of Montreal, que está sediado no Canadá e que em março, no pico do pessimismo relacionado com o Corona Crash, eu tinha visto uma tese de investimento relacionada com o Bank of Montreal que mostrava a grande oportunidade, mostrava a Montreal oportunidade neste banco. E qual era? Quando eu analisei, o banco tinha um valor de cash, de dinheiro por ação, que era o dobro do preço da ação no mercado, ok? Por isso, as ações estavam ali à volta dos 55, 56 dólares canadianos e ela tinha dinheiro por ação, assim, livre, ok? Dinheiro livre por ação em cerca de 100 dólares canadianos. Por isso, o dobro da quantidade. Isto quer dizer que se tu comprasses a totalidade do banco, se tivesse os bilhões que são precisos e comprasses a totalidade do banco, é como se lá dentro encontrasses um cofre que tinha o valor que tu pagaste vezes 2, ok? Por isso, uma grande oportunidade que não se deve perder, e estou certo que se Benjamin Graham, pai do investimento em valor, e que estava sempre à procura destas oportunidades, de empresas que tinham mais dinheiro, que tinham mais ativos do que
o preço a que estava a cotar a sua ação em bolsa, tenho a certeza que Benjamin Graham dava uma bela chapada na cabeça para acordar para a vida e ter abraçado esta oportunidade em vez de a ter desperdiçado como o fiz. Enfim, fica aqui mais uma lição. Quando uma excelente empresa, um banco centenário, está a cotar desta forma, a cotar a metade do valor que tem em caixa, em dinheiro em caixa, então é para abraçar a oportunidade. Ok, agora quero-te falar por último, em quinto lugar, sobre as ações relacionadas com o setor da aviação. Houve aqui um erro que eu cometi e outro que não foi erro, acabou por compensar esse primeiro erro, ok? Que tem a ver com ações relacionadas com a indústria da aviação. A indústria da aviação caiu em bolsa, as ações relacionadas com a aviação caíram 60% ali em março de 2020. Houve uma queda tremenda em apenas 3 semanas, porque realmente o confinamento trouxe uma nova realidade para a indústria da aviação. Disrupcionou completamente uma indústria que nunca tinha visto um cenário como aquele que vimos em março, em que estavam mais aviões estacionados em terra do que a circular no ar onde eles deviam estar. E por isso foi catastrófico, sem dúvida, para a indústria, e as ações das empresas relacionadas com a indústria da aviação caíram em flecha em apenas 3 semanas. Claro que eu queria aproveitar a oportunidade, queria apanhar aquilo que se chamam as falling knives, ou as facas que estão a cair, e queria aproveitar essa oportunidade de investimento, porque eu pensava que no curto prazo a indústria estava a ser altamente impactada, mas no longo prazo, no espaço de 10, 20, 30 anos, as pessoas iriam continuar a viajar. E continuo a pensar o mesmo. As pessoas daqui a algumas décadas vão continuar a viajar, vão continuar a fazer turismo, querem continuar a visitar outros países à volta do globo, e por isso a indústria iria recuperar. Mas a população humana não para de aumentar, já vamos em quase 8 bilhões, e para além disso, uma grande parte da classe pobre tem vindo a passar para a classe média e da classe média para a classe mais rica. E por isso, mais poder de compra, mais oportunidade para as pessoas viajarem, e sem dúvida que o turismo vai continuar a crescer no futuro, acredito mesmo nisto. E então, em março, com as ações da indústria da aviação a derreterem 60%, eu queria entrar em algumas oportunidades, só que não entrei. A primeira escolha não foi a melhor, não entrei na melhor empresa. Eu reparei que a American Airlines era a empresa que tinha mais passageiros, que tinha mais voos, mais passageiros a circular. Pareceu uma boa oportunidade, só que quando se faz as análises a metade, e então acabámos por cometer erros. E a verdade é que a American Airlines tinha um balanço financeiro mais débil, mais debilitado, não era tão sólido, tão forte quanto outras companhias aéreas, e acabou por se repercutir também no preço que eu paguei e na desvalorização que tive até ao fim de 2020, ali no espaço de 6, 7 meses que tive até ao fim de 2020. Claro que, felizmente, saí com uma queda menor, perto de 9, 10%, mas de qualquer das formas não deixa de ter sido um erro de cálculo, um erro de análise, e tive que assumir esse erro e essa perda e vir-me embora. Houve uma outra empresa que mais que compensou, que foi a Delta Airlines, com uns balanços financeiros melhores e que acabou por trazer alegrias e uma valorização já superior a 50% até ao momento em que gravo este vídeo. Claro que no curto prazo tudo pode acontecer, mas compensou aquele outro erro que tinha cometido. E por isso aqui a mensagem é nós analisarmos com detalhe as coisas antes de investirmos, e depois também percebemos quando é que toda uma indústria pode trazer aqui alguma disrupção, toda uma indústria pode ser afetada num dado momento, e a nossa tese de investimento tem que alterar. Aliás, Warren Buffett também acabou por vender
as suas ações que tinha em 4 companhias aéreas, também em março de 2020, assumiu perdas de cerca de 60%, ok? E continuou a investir para a frente. O que interessa é o caminho para a frente passado e já lá vai. E quando tens uma carteira de investimento bem diversificada, perdas de 60% numa ou noutra ação não trazem grande impacto ao teu portfólio. E por isso, daí a importância também de diversificarmos os nossos investimentos. Mas por isso, em resumo, tinha aqui 5 erros que considero terem sido os maiores de 2020 no que toca a investir em ações, e espero sinceramente que estes erros te possam ajudar a ti, possam te ajudar a evitá-los, a não cometer estes mesmos erros. Por vezes tem a ver com o falhar a compra, com o perder a compra quando a situação é óbvia. Outras vezes tem a ver com o custo da oportunidade, o termos vendido cedo demais. Outras vezes tem a ver com análises que não foram muito bem feitas. Mas espero que tenha sido muito útil para ti. Diz-me aqui nos comentários se aprendeste, qual foi o maior ensinamento para ti, qual foi a maior aprendizagem para ti destes erros que te partilhei contigo, e espero por ti no próximo vídeo, ok? Saudações lucrativas. Tchau, tchau.